Bom dia, bom dia, bom dia. Paz de Deus para todos. Gente, vamos pro nosso cafezinho com verdade de hoje? Peraí. E hoje, gente, nós estamos chique. Tá bom. Hoje nós tem pãozinho pequenininho doce. Nós tem pão de sal, nós tem manteiga, nós tem requeijão. Hoje nós tá que tá. Põe no stories pra vocês. Pra nós se alimentar do pão da terra e do pão do céu. O primeiro do pão do céu e depois do pão da terra, né? Que hoje nós tá chique aqui de pão. Tem pão doce, tem pão de sal, tem de um tudo. Mas vamos lá, gente. Palavra do Senhor para essa manhã nossa vai ser uma palavra libertadora. Vai ser uma palavra libertadora. Bem cedinho, umas 6 horas, Senhor, o que o Senhor vai falar com nós hoje? Que eu entro na comunhão, ó, gente, e não tiro as palavras da minha cabeça, não é devocional, como é que fala? Não é um devocional motivacional, não são vídeos, eu acho bonito vídeo motivacional, mas não foi isso que Deus falou para mim, dividir com vocês. O Senhor falou assim: filha, lê a minha palavra, divide a minha palavra. Como a palavra do Senhor se renova a cada dia, o Senhor falando, sempre busca a minha orientação e leva a minha palavra. Agora, quando Deus falar, leia a minha palavra sistemicamente, quando o Senhor falar, lê um livro atrás do outro, daí eu vou vir aqui ler com vocês um livro atrás do outro. Mas o Senhor não deu essa ordem para mim. A direção que o Senhor me deu foi ler a minha palavra com as pessoas. Lê a minha palavra, divide a minha palavra. Daí todos os dias eu oro a Deus e peço pro Senhor, falo, Senhor, traz um pedacinho da tua palavra para me ler com teus filhos, com as tuas filhas, e traz o discernimento pro que eles e eu estamos passando no dia de hoje. Porque a palavra do Senhor é renovo, ela é viva e ela é vida na nossa vida, né, irmãos? Não é uma coisa mastigada, não é uma comida congelada que nós vai descongelar, que não é o mesmo sabor da comida fresca, não. É a palavra viva, vivo, pão fresquinho que desce do céu, que alimenta a nossa alma. E antes de eu começar a leitura, irmãos, quando o Senhor trouxe essa palavra no dia de hoje, ele só falou assim: de que sonho que vocês têm desistido? De que sonho que você tem desistido hoje? Daí eu fiquei assim, como é que é? Porque quando eu li o título, irmão, tipo, pra mim não tinha a ver nada. Era igual falar lasanha com farofa, tipo, não combina. Mas o Senhor, que é o Deus do entendimento, e que sempre quando a gente vai ler a palavra dele, ele põe uma lupa. Ele faz a gente enxergar nas entrelinhas, nas linhas, coisas que a gente não enxergou, porque cada dia é uma necessidade diferente. Cada semana é uma prova, é uma luta, é um desafio diferente que nós estamos enfrentando e é algo que Deus quer fazer a gente se superar, né? E nessa manhã o Senhor tem falado, porque você tem desistido dos teus sonhos. Porque que sonho que você tem aberto mão? Qual sonho você tem desistido? Hoje a palavra, meus irmãos, todo mundo viu, né? Quem viu no Stories que eu fui bem mais cedo, se encontra aqui em Samuel, capítulo 1, verso 9 e 10. Vou ler aqui com vocês, tá bom? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vocês veem, gente, que o negócio estava feio para Ana. A Ana estava triste, estava amargurada de alma, estava triste, 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 triste.
Mas anteriormente, nos episódios anteriores, dos capítulos anteriores, meus irmãos, vocês vão ler, vocês vão ter gosto, vai pegar gosto de ler suas Bíblias. Eu vou fazer igual eu tô com essa pequenininha aqui. Vocês vão ter que comprar uma maior que tiver com a vista ruim, porque eu faço assim, ó, meus irmãos. Eu ponho aqui pra vocês e escrevo aqui, ó, o versículo e ponho até a data pra mim ler. Daí eu ponho a Bíblia aqui do lado. Vocês acham que eu tô lendo na Bíblia, mas a Bíblia eu já li faz tempo. Eu escrevo aqui, porque as minhas vistas não enxergam isso daqui não, gente. Pra mim essas letras é muito miudinho. Eu tenho que pôr o celular perto, porque as letras não tá, a vista não tá ajudando. Daí vou ter que usar óculos. Daqui uns tempos vocês vão ver de óculos aqui, porque eu não enxergo. Mas não é porque eu não enxergo essas letras miudiquinhas que nós não vai ler a Bíblia. Eu escrevo, eu ponho o celular aqui em cima, aumento, daí ponho pra mim ler e depois eu ponho o vídeo e escrevo tudinho, passo pra vocês. Mas que nós lê a palavra, nós lê. Então, irmãos, mas voltando aqui, né? O Senhor tem colocado no meu coração que a Ana ficou por muito tempo, ouvindo o que o adversário estava falando. E ela ficou por muito tempo da vida dela ouvindo a Penina, né? Quem sabe lá da história, recapitulando, vamos dar uma pincelada. O marido dela era casado com ela com outra mulher, a outra mulher podia ter filho, ela era estéril, e fala nos capítulos anteriores que a Penina espizinhava em cima dela. Que quem lê a história de Ana pode falar assim: ai, Ana era manhosa, era chorosa, ela era cheia de mimimi, ficou sem comer, sem beber só pra chamar a atenção do marido dela. Não, meus irmãos. Essa mulher passava uma guerra, uma luta dentro da casa dela. Não era com parente que tava afrontando ela, não era com colega de trabalho, não era com vizinho, não era assim, inimigos fora. O inimigo dela estava dentro da casa dela. Entendeu? Que ele era casado com 2 mulheres. Ninguém fala, a Bíblia não fala se cada uma tinha uma casa ou se ela dividia a mesma casa. Entendeu? Mas ela dividiu o marido, gente. Graças a Deus, nosso tempo não tem mais isso, né? Assim, pelo menos no meio do povo de Deus, não. No meio do povo do mundo tem essas coisas, mas no meio do povo de Deus, não. Cada um com seu marido, cada um com a sua mulher e acabou, né? Mas tinha ali, ela dividia o marido dela com essa mulher, que na época podia, tudo eu falei, tudo é costume de época, né? O povo tem que buscar na época, era costume daquela época. E ela todo santo dia ela passava na cara da Ana: essa não vale nada, eu tenho filho, você é uma árvore seca, você não tem fruto, você não dá fruto. Como que você acha que seu marido, que é o meu marido, vai gostar de você assim? Não prestou nem pra gerar. E ali, ó, metendo louco na cabeça dela e falando, e ela ficou ouvindo. Não foi um dia, não foi 2, isso foram anos. Anos e anos e anos. E quando o Senhor falou pra mim, irmãos, o Senhor falou: por que você tem desistido dos teus sonhos? Fala para as pessoas há quanto tempo. Mas o Senhor falou de um jeito assim e começou a me visitar. Deus, tipo assim, irmãos, Deus chacoalhando em mim, sabe? Não foi assim uma coisinha qualquer. O Senhor falou: quanto tempo você tá abrindo mão dos teus sonhos? Tá ouvindo a voz do inimigo. Tá ouvindo a voz do adversário. E eu falo para vocês, meus irmãos, igual o Senhor me confrontou hoje, vou passar esse confronto para vocês também, que a peteca não vai ficar só na minha mão, não. Vou dividir com vocês também. Quanto tempo você tem deixado um sonho de lado porque você tem ouvido o inimigo? Você já é velha, já passou do tempo. Você não é capaz. Não, você não tem condições, você não tem estrutura para isso. Não, você não tem um intelecto, você não tem um intelecto para fazer isso. Quanto tempo Deus tem posto o desejo no teu coração, o sonho no teu coração, e você tem colocado a dificuldade na frente, tem colocado impedimento na frente, e foram passando anos e anos e anos, e você abortou esse sonho que Deus põe no teu coração. Mas hoje Deus está te convidando. Ele vai desenterrar o sonho, o projeto que Ele falou que você vai viver.
Talvez foi lá na tua adolescência que Deus fez essa promessa, que Deus te deu esse sonho, porque muitos sonhos que nascem no nosso coração, primeiro veio do coração de Deus. Veio do coração de Deus e o Senhor plantou no nosso coração. Coisas grandiosas, irmãos. Eu falo para vocês, sempre quando é algo muito grande, muito grandioso, que a nossa condição física, que o nosso intelecto não alcança ali no momento, é porque vem de Deus. Porque o Senhor pega uma semente, planta uma árvore e faz aquilo virar milhares de árvores. E nós temos deixado, né, irmãos? Nós temos deixado o sonho de Deus. Ana deixou. Ana ficou muitos anos da vida dela ouvindo o inimigo. Mas hoje, que é o dia 19 de agosto de 2025, Deus fala para nós: até quando você vai ficar ouvindo a voz do inimigo? Até quando você não vai colocar esse sonho, esse projeto nas mãos de Deus? Porque a Ana chorou, foi até o tempo que ela aguentou. Quando ela não aguentava mais ser humilhada, ser espizinhada pelo adversário, a ponto do marido dela virar e falar para ela assim: por que você não tá comendo? Porque ela não comia, ela não bebia mais, ela entrou numa depressão profunda. E o marido dela, vendo aquilo, não sabendo o que fazer, virou para ela e falou assim: Ana, eu não valo mais para você do que muitos filhos, querendo dizer, te amo, mulher. Mas ela tinha aquele desejo no coração dela de ser mãe. Tipo, Deus sabe o sonho que você tem. Não sei se é de ser mãe. Como eu falei quase agora para vocês, o sonho que Deus põe no teu coração de fazer algo para você, ou algo na obra de Deus, e você não fez, estacionou, ou foi um sonho de pregar, ou foi um sonho de levar a palavra, ou foi um sonho de ajudar o necessitado, o sonho que Deus colocou no teu coração de conseguir um diploma, para através daquele curso que você ter, você ser uma pessoa capacitada para dentro daquele curso, você poder abençoar a vida de outras pessoas, para através daquela formação você ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Você não quer só uma fonte de renda nova, você não quer só uma fonte de renda nova. Eu quero ter esse curso para o Senhor me aperfeiçoar, para mim ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então faz como Ana, irmãos. Ela chorou, escutou o inimigo sapatear na vida dela, escutou as afrontas dele por muito tempo. Mas chegou um dia que ela se levantou, porque eles iam lá. De tempos em tempos, todo mundo subia em Jerusalém, saía toda a cidade que estava lá, igual como se fosse um congresso. Nas outras igrejas já fala congresso. Se fosse onde eu sirvo a Deus, é igual se fosse uma busca de dons, ou uma reunião da mocidade. Um culto de busca de dons muito especial, que o povo anunciasse, os irmãos anunciassem na igreja, todo mundo anunciasse, falasse, ó, lá no Brás, ou lá em Campinas, ou lá em Araçatuba, ou lá em São José do Rio Preto, vai ter uma busca de dons. E daí todo mundo reúne, faz caravana e toca lá para buscar o céu. Todo mundo se reuniu e vai. A Ana fez o mesmo. Daí ela escutou o marido dela, escutou, gente, porque quando a gente tá muito provado, nós não escuta ninguém, não tá escutando nem Deus, quanto mais os outros, mas ela ouviu o esposo dela. Daí ela saiu daquela depressão. Não que ela acabou a depressão dela na hora, mas ela se levantou triste mesmo, com depressão mesmo. Ela se levantou, comeu, bebeu, subiu ao templo. Ela subiu, chegou lá. Eu vou ler para vocês de novo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez, gente? Ela subiu e ela apunhou nas mãos daquele que podia resolver as causas dela. Ela orou de alma. Ela chorou abundantemente. Então Deus fala para nós: se levanta, cata e faz isso daqui, ó, irmãos. Sacode a poeira, levanta, reage, levanta da sua prova, levanta da tua luta, entra dentro do teu quarto, ora de pé mesmo, põe teu véu na cabeça,
Cata a Bíblia. Pede para Deus te dar uma palavra. Começa a ler essa palavra dentro da tua casa e fala: Senhor, a partir de hoje eu não aceito mais isso na minha vida. Até hoje eu escutei o adversário falando que eu não podia, que eu não era capaz. Até hoje eu escutei ele. Mas a partir de hoje eu vou escutar o Senhor. Desce, irmãos. Desce na presença de Deus. Derrama o teu coração. Se tiver que chorar, chora. Se rasga na presença de Deus. Porque a Ana desceu. Ela desceu. Mas quando ela levantou com uma palavra, ainda que o homem de Deus estava ali meio distraído, Eli, que virou para ela e falou: ai, mulher, aparta de ti esse vinho. Mas ela não foi desaforada, não. Ela se humilhou. Ela foi humilde. Ela falou: não, meu Senhor, eu não sou filha de Belial. Tipo, não tô mamada, não. Eu não tô aqui embriagada, não. Sou uma mulher amargurada de espírito. E Deus liberou da boca do profeta a palavra: o Senhor é contigo, que o Senhor cumpra o desejo do teu coração. Então nessa manhã o Senhor fala: desce. Não vai ser o Eli que vai te ouvir, vai liberar uma palavra. Vai ser o Rei da Glória que vai ouvir o teu gemido, que vai ouvir a tua oração sincera. Desce e fala tudo que você sente, tudo que você tem passado, e você vai levantar diferente. Mas não faz uma oração de água com açúcar, não. Não faz uma oração meia boca, não. De 1 minuto, não. Fica ali 5 minutos, 10 minutos, meia hora. 1 hora, se você conseguir. Mas desce e pede para Deus te dar uma resposta. E o Senhor vai te dar. E o Senhor vai te dar uma resposta. E o que Deus falar com você na tua casa, depois vai para a igreja, que Deus confirma, viu, irmãos? Porque o Senhor é o Deus de confirmação. Não é coisa da tua cabeça, não. Quando o Senhor falar, você não nem saber mais, é tantas vozes na sua cabeça que você nem sabe mais discernir a voz do Espírito Santo. Vai lá e fala: Senhor, hoje eu vou congregar. Hoje eu vou na tua casa, fala com a minha alma. E o que o Senhor falar com você na tua casa, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo falar aqui, ó, dentro do teu coração, você ouvir aqui e traduzir aqui o que ele falar aqui dentro, você vai buscar a palavra e o Senhor vai confirmar. Então, o que Deus fala, Deus confirma. O Senhor não é Deus de bagunça nem de confusão. E você vai ser uma mulher diferente. Você vai ser um homem diferente na terra. Você vai ser uma mulher feliz. Você vai ser um servo de Deus feliz. Não vai ser uma pessoa amargurada. Essa é a palavra dessa manhã. Deus abençoe a vida de cada um de nós.